Puxa vida, Antônio, eu fiquei sabendo que você vai conversar no episódio de hoje sobre o povo charrua e as missões jesuíticas. Mas eu estava aqui pensando, assim, em termos gerais, como era a relação desse povo com os povoados missioneiros? Querida Matilde, os charrua, povo originalmente situados entre os rios Paraná e Uruguai, ao mesmo tempo que fizeram parte das missões jesuíticas, em especial da redução de Nossa Senhora dos Reis de Diapedju, também ofereceram resistência aberta à ocupação espanhola de seu território tradicional, atacando os colonizadores, fossem militares, colonos, religiosos ou seus aliados. No caso das reduções que os receberam ao longo do tempo, embora os missionários digam que o clima entre os Guarani e os outros povos indígenas fosse muito bom, na realidade isso era desafiador para os jesuítas. Tanto que em 1740, os padres escreviam que a redução de Diapedju era a mais trabalhosa de todas, porque se encontrava mais afastada das demais, por sua gente ser mesclada por vários povos indígenas, dentre eles o charrua, e porque ficava localizada na fronteira com o território desse povo e dos Iaró. De fato, havia um grupo considerável de charruas na redução de Diapedju, os quais mantinham contato com seus parentes não cristianizados, e por vezes foi inclusive difícil aos missionários fazê-los abandonar seus ritos ancestrais, como o rito de cortar parte dos dedos das mãos quando alguém da família falecia, como o que é narrado na carta annua de 1628 pelo padre Nicolas Mastrilli Duran. Escreveu ele que um jovem morreu numa caçada e sua mãe, que era charrua, com todas suas parentas, se arrancaram os cabelos e cortaram articulações de seus dedos, não sendo possível ao padre realizar o enterro cristão. De maneira geral, entretanto, diria que poucos foram os charrua que aceitaram reduzirem-se pacificamente. Mas qual o motivo disso? Já que os Guarani parecem terem feito assim com maior facilidade as missões jesuíticas. Matilde, a sua questão é bem respondida pelo historiador uruguaio Oscar Padrón Fevre, a quem me associo. Diz ele que muito cedo as autoridades civis e religiosas coloniais perceberam que apenas os grupos sedentários, agricultores, como eram os Guarani, eram passíveis de uma redução rápida e permanente, pois já possuíam a condição principal, uma cultura estruturada sobre padrões de vida sedentária, com os quais as possibilidades de fuga do avanço colonizador eram muito menores. No caso dos grupos nômades, como o charrua, sua grande capacidade de movimento, especialmente após se apropriarem do cavalo trazido à América pelos europeus, permitiu-lhes tomar certa distância das frentes colonizadoras, para não se verem obrigados a se submeter a elas. No entanto, ao mesmo tempo, tornaram-se dependentes de alguns bens que não produziam, e que apenas o contato com as populações do espaço colonial poderia fornecer. Portanto, seu afastamento não significou distanciamento, mas sim que buscaram cada vez mais o contato para obter por vias pacíficas ou não aquilo que demandavam. Geralmente, aguardente, erva, tabaco, tecidos e alguns objetos de metal. Também recorreram aos roubos de gado das estâncias, quando o gado cimarrão começou a escassear. Dessa maneira, tanto os sacerdotes quanto as autoridades coloniais acabaram por ter a convicção de que apenas o medo de um ataque massivo contra suas tolderias, o desejo de obter alguns bens mencionados, os movia a fazer a paz com as populações crioulas, ou a se incorporar às missões. Assim fingiam, na maioria das vezes, uma vontade de sedentarização que desaparecia rapidamente. Na segunda metade do século XVIII,
O padre Lozano fez uma descrição longa sobre a cultura dos charrua e a relação desse povo com as missões jesuíticas. Aí você podia falar um pouquinho sobre isso? Sem problemas, Matilde. Porém, temos de considerar que a visão de Lozano é bem negativa sobre o charrua, dadas as disputas que aconteceram com eles ao longo da história. Diz o padre que esse povo exibia sua audácia contra todos, sem que ninguém tivesse ousado submetê-los, pois seriam muito traiçoeiros. Eles não se curvavam aos espanhóis e, sob uma capa de amizade, cometiam muitos ataques a eles, salteando em ambas as margens dos rios Paraná e Uruguai. No tempo da conquista, quando ainda não tinham acesso ao cavalo, eram tão ágeis e leves na corrida que alcançavam os mais rápidos gamos. Nem os avestruzes lhes faziam vantagem, pois para a caça dessas aves usavam bolas de pedra, as bolhadeiras, não apenas para enredá-las e detê-las, atirando-as amarradas a uma corda em seus pés, mas também para feri-las na cabeça, sendo tão certeiros que a uma distância adequada não erravam o tiro. E tinham a mesma destreza com o arco, atingindo o alvo a 100 passos de distância. No século XVIII, seriam menos ágeis na corrida, mas muito hábeis no manejo dos cavalos, que eram abundantes. O padre, ainda em tom negativo, escreveu que, ao voltar para o seu rancho com a caça que conseguiam, os maridos deitavam-se logo na cama, enquanto as mulheres iam lavar o cavalo, e eram elas quem o aparelhava ou desencilhava, quem trazia lenha da floresta e quem armava a tenda, a sua casa, composta por varas cravadas ao solo e com um couro por cima. Os charruas seriam extremamente cruéis com os inimigos, não possuiriam casamentos duradouros e se vestiriam com peles de animais. Dormiriam em redes ou sobre peles de cervo. E para vingar em guerra aberta os agravos recebidos, escreveu Lozano, nossos guaranis, governados por chefes espanhóis, reduziram o exército dos charruas a tal ponto que teriam passado todos ao fio da espada se não tivessem sido estorvados por fins particulares. Aqueles que mais deveriam promover o extermínio dessa gente perversa. E segue Lozano. Quando estão em paz, como atualmente, vão aos povoados comprar alguns frutos que desejam, como é o tabaco em folha e a célebre erva do Paraguai, em troca de cavalos. Mas embora vejam a cristandade e a racionalidade com que se vive nos referidos povoados, raramente se convertem, apesar que, sem perder a oportunidade, os jesuítas sempre lhes preguem algo sobre o destino de suas almas. Antes costumam ser um obstáculo para alguns fracos que, arrastados pelo desejo de liberdade, fogem para as terras dos charruas. Fecha aspas. Espero que tenhas gostado do assunto tratado nesse episódio. Até o próximo Água de VT. Obrigado.